entrassem nessa sala para que possamos estar protegidos efetivamente com toda a bondosa espiritualidade socorrista de luz e de segurança, ancorando este momento e fazendo com que esse momento seja realmente transformador. Eu sou daqueles, né? Enfim, o irmão Álvaro, para quem conhece o irmão Álvaro, ele chega para mim e fala: Cabral, você é um daqueles que ainda chora, né? Eu choro muito, porque eu tenho certeza que o trabalho que nós estamos realizando é um trabalho que pode vir a ser transformador da nossa sociedade, que necessita tanto dessa transformação nesse momento. Então, Renatão aqui soprando na minha orelha, né? Nós temos aqui uma parte do nosso elenco do filme, que é o Hélio Abreu, o meu querido jornalista amigo Moacir Pereira, a Norma Bruno, a Zildinha, que eu queria tanto conhecer, e também tem um entrevistado nosso que também fez o filme, que eu vou chamar aqui para frente, que é o Hansenberger, que é o neto do Nelito. Nós temos aqui a presença da Thelma, a filha do Nelito, e o Hans nos auxiliou muito na construção dos efeitos especiais, na elaboração da veracidade do rosto do vovô, da vovó, que fez parte da vida dele. É um prazer muito grande. Muito obrigado, gente. Daniel, querido. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme de poder vivenciar isso hoje. Queria agradecer a presença do prefeito, que está de aniversário hoje. Imagina a agenda dele. Ele está aqui. E senti a ausência da Lenir, né, a nossa presidente querida, que me inspirou o tempo inteiro para que eu participasse do conselho da CERT, e ela é por inspiração para nós, e ela revelou um desejo dela, que ela está desde o início. Todos conhecem a Lenir, estão aqui, né, a grande maioria conhece a história dela dentro da CERT, que é uma história linda. E ela queria muito, ela viveu muito com o Nelito, ela ajudou a construir a história da CERT, está ainda hoje, não está aqui conosco, está se recuperando, né, de uma pequena cirurgia que fez, mas ela no fundo está, né? Todos nós acreditamos nisso, sabemos disso, né? Ela me deu o livro do Nelito e disse: Dani, eu queria tanto um dia poder contar um pouco mais da história do Nelito para as pessoas que não conhecem a história dele. E na mesma hora eu recebi uma intuição, né? Aquele arrepio que aparece na gente, e eu liguei para o Cabral. Liguei para o Cabral porque eu sabia que o Cabral é um irmão que trabalha no nosso lar, faz cirurgias espirituais. A formação do Cabral ele é médico, para vocês terem ideia, e virou um grande produtor e criador de filmes. Quando eu liguei para o Cabral, foi emoção pura. A Leni estava na minha frente, foi uma energia assim, muito legal. Ele, não é só ele que é chorão, também sou. Todos nós começamos a chorar naquele momento, e dali surgiu a ideia realmente de produzir um documentário. Então, antes até da gente exibir, eu também queria chamar aqui o presidente do conselho da CERT, o Alexandre Abreu. O Alexandre está por aí? Aqui. Antes da gente passar a palavra para o prefeito e assistir logo esse filme, que está todo mundo curioso, eu queria que o Alexandre também falasse um pouquinho dessa participação dele na CERT, que é maravilhosa. A CERT não é tão forte que é hoje se não tivesse os cuidados do nosso presidente. Bom, nós gostamos, né? O sertano todo gosta da sua história. Isso é uma característica nossa, tanto que nós temos tantos escritores que estão aqui e outros que também falaram sobre a CERT. Então, eu vou contar também uma história. E a história é comigo do encantador de almas.
há 50 anos atrás, um pouquinho mais, até 52 anos, eu fui pela primeira vez na sete com meu pai e com a minha mãe, pequenino. E lá, ao final, quando nós estávamos indo embora, o Nelito me puxa e me entrega uma rosa rubra. E ele me diz que Alexandre, é a tua primeira vez que veio aqui? Sim. Então tomou e me colocou outras coisas que eu não me lembro. Criança. Passados 50 anos depois, a minha mãe, ela teve um câncer, estava em tratamento paliativo na nossa casa, na casinha dela, e veio a Fabiana, que é da Associação Espírita Fé e Caridade, dizendo que houve uma manifestação de um espírito e que pediu para que levasse uma rosa, uma flor para minha mãe. E ela perguntou qual era o nome dele e ele disse, ela saberá. E era uma rosa vermelha. E aí eu e meu irmão, Marinho, começamos a rir e naquele momento, exato momento, eu entendi a rosa vermelha. A rosa vermelha é nós estamos contigo, Regina. Você faz parte dessa ciganada. Você faz parte da Sete. E eu faço parte da Sete. Muito obrigado. Ô Pazio, por gentileza, uma palavrinha, aniversariante do dia. Isso é impressionante. Bom dia a todos. Bom dia, quero cumprimentar a Beatriz, minha esposa está lá em cima, a filha do seu Nelito que está aqui, Dona Thelma que está aqui, em nome dela, saudar a todos que tiveram essa relação tão bonita com a Sete, porque acho que a relação de todo mundo da cidade com a Sete é muito parecida, né? Todo mundo tem alguma história para contar, então eu também vou contar a minha história, porque eu hoje completo 64 anos. E na década de 70, nós tínhamos uma casa de praia ali na Ponta das Canas. Perto, quem é da região lá vai saber e vai se localizar. Perto da casa do Dr. Marcondes, Dr. Hermi Janes, naquela região ali, né? E ali sempre visitava a nossa casa e a nossa rua uma pessoa que tinha ali, que era filho de uma senhora, e ele tinha um problema mental. Na época a gente dizia, né, que essa pessoa tem um problema mental, meio tortinho, ele andava assim arrastando o pé e tal, chamava Agildinho. E o Agildinho, eu soube depois, pela dona Leni, muitos anos depois, a mãe dele faleceu e o Agildinho foi lá para a Sete e viveu na Sete até seus últimos dias, sendo cuidado por todo o pessoal lá da Sete. O Agildinho, ele não falava, ele emitia sons assim, e eu lembro como se fosse hoje o Agildinho lá na Ponta das Canas, e depois encontrei ele lá na Sete, e a dona Leni me disse, não, o Agildinho também ficou com a gente aqui, a gente cuidou dele. Então, a Sete hoje é uma instituição da cidade, é um patrimônio da cidade, criado pelo Nelito, pela esposa dele, e por todos que nesse caminho vão construindo e não desistem, porque é muito fácil desistir. E eu sei que todos os voluntários da Sete, todos os dias levantam para fazer aquela entidade crescer da forma que está crescendo. Eu sei que agora tem uma reforma lá, está ficando muito bom. A prefeitura é parceira da Sete há muitos anos, e tanto com as crianças quanto com os idosos, né? E eu quero desejar a todos aqui que a gente possa continuar nessa missão de manter a Sete de pé, viva, crescendo e ajudando a cidade do jeito que ajuda, e que esse filme possa ser inspirador para quem ainda não conhece a obra do Nelito, possa conhecer. Falar para a dona Thelma que o Nelito tem uma história antiga com a minha família, ele é mais ou menos contemporâneo da minha avó, e eles são todos ali da região central da cidade. E lá em casa, de vez em quando, conta essa história da relação da minha família com o Nelito. E, assim, é um ser de luz que a cidade nos deu e que continua essa obra maravilhosa. Bom filme a todos. Muito obrigado. Vamos sentar, gente, que falar de cinema não dá, temos que assistir, né? Beatriz, eu quero vir para cá, para baixo. Aproveita.